Oi galera, Lucas Diniz, vamos dar continuidade à nossa aula de vetores, valeu? Bom galera, vamos falar sobre produto escalar hoje, valeu? Essa é uma aula para quem pretende seguir na área de exatas aí, se você está por causa do Enem, o ERJ, não cai, tem nada a ver, você não precisa disso para a sua vida no vestibular do Enem, da UNEM e da UERJ, valeu? Vestibulares militares cobra. E, bom, para quem está na faculdade, isso aqui é o básico que você tem que saber, valeu? Vai te ajudar muito em geometria analítica lá, tá? Cálculo. Você vai ver o que eu estou falando. Bom, dados dois vetores, no meu caso U e V, e é como vocês normalmente vão vendo nos livros, U e V, eles formam um ângulo entre si, um ângulo θ, perfeito? Qual é o produto escalar entre esses dois vetores? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir, né, o que é um produto escalar. Um produto escalar vai ser uma multiplicação, perfeito? Um produto entre dois vetores que vai nos resultar um número real. E o que é que esse número real significa? Esse número escalar significa? Aí depende. Por exemplo, quando a gente fala em física, o trabalho de uma força, ok? Trabalho, você lembra lá que trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, né? Entre a força e o deslocamento. O que isso quer dizer, né? Dado aqui um chão, esse aqui é o meu chão. Você tem um bloco. Aqui está o vetor ΔS. Aqui está a direção da força. E esse é o ângulo entre eles. O trabalho, ele é exatamente o produto escalar entre esses dois vetores, perfeito? O trabalho é definido dessa forma. Então, nesse caso, o nosso produto escalar definiria uma quantidade. Que quantidade é essa? A energia, né? Entre esses dois vetores associada aí ao trabalho. Perfeito? Só exemplificando aqui para vocês um dos motivos, né? Uma das aplicações do produto escalar. Então, resumindo, ele é uma multiplicação entre dois vetores que nos resulta em uma quantidade, nos resulta em um valor real, um escalar. Perfeito? Mais para frente a gente vai aprender, na próxima aula, né? Produto vetorial, que é o produto entre dois vetores que nos resulta em um outro vetor. E aí a gente vai ver lá o que significa. Tá? Mas voltando para cá, o que é o produto escalar? Primeiro, eu vou te definir o que é. O produto escalar entre dois vetores, a gente diz, uma das notações é essa aqui, ó. U, setinha, uma bolotona grandona assim, para indicar que é uma multiplicação escalar, um produto interno, que é o nome mais matemático disso. Tá? O escalar V, ele vai ser dado pelo módulo de U vezes o módulo do V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Perfeito? Tá, mas por que isso? Porque é o seguinte, você lembra como é que a gente falou na aula passada de decomposição vetorial? Vamos decompor U na direção V, então, ó. Vou decompor U na direção V. Estou em U, vou para V, o que eu faço? Eu passo pelo ângulo, então é cosseno, né? Ah, tá. Então, qual é esse tamanho aqui? Esse tamanho é módulo de U cosseno θ, não é isso? E o produto escalar é exatamente a multiplicação entre o tamanho desses dois vetores, que é esse vetor aqui em preto, módulo de U cosseno θ, vezes esse vetor azul aqui grandão que é o V, então módulo de V. Então, o produto escalar, novamente, ele vai ser a multiplicação entre o tamanho desse vetor, que é módulo de U cosseno θ, vezes esse outro vetorzão, que é módulo de V. Mesma coisa, né? Tá aí. Essa é uma interpretação geométrica e ela tem algumas implicações, algumas observações bastante importantes que a gente vai precisar fazer
porque lá na frente vocês vão ver que isso vai ser necessário para definir retas perpendiculares, ok? Plano, tangente, plano. Mais para frente você vai ver isso aí. Então aprende agora que mais para frente vai ficar muito mais fácil você definir essas coisas que eu estou falando, como reta perpendicular, plano tangente, etc e tal. Perfeito? Pessoal, pensa aqui comigo um pouquinho agora, vamos lá. Essas são as observações que vocês vão ter que ter em mente nas questões que vocês vão fazer aqui pela frente. Se esse ângulo aqui entre os dois vetores ele for de 0 grau, né? O que isso significa? Significa que U e V estão na mesma direção. Ó. Então, se θ for igual a 0 grau, olha o que acontece. Você tem aqui o vetor V, perfeito? E esse vetor U, ele não tem inclinação, né, com relação a V. Ele está exatamente sobre a mesma reta, ok? Eles estão na mesma direção. Então, aqui estaria o nosso vetor U. Dessa forma, o produto escalar, né, ele vai ser positivo e o maior possível. Por quê? O produto escalar é dado pelo cosseno entre o ângulo. O cosseno não varia de -1 até 1. E o cosseno de 0 grau ele é máximo, né? O cosseno de 0 grau, ele vale 1. Lembra lá dessa referência trigonométrica? E aí, dessa forma, o produto interno, o produto escalar. Muitas vezes o professor de vocês vai ficar falando isso, produto interno, produto escalar, porque nesse caso é a mesma coisa, tá? Então, o produto interno entre U e V, ele vai ser o módulo de U, o módulo do vetor V, vezes o cosseno de 0, que é 1. 1 vezes qualquer coisa, né? Essa coisa. E aí, dessa forma, fica sendo o maior produto possível, né? É o produto interno máximo que a gente tem entre dois vetores, é quando o ângulo deles, entre eles, é 0. Perfeito? E se não for 0? Se tiver aqui θ, né? Se tiver θ ali, ó. Se tiver θ entre 0 e 90 graus. Certo? O que vai dar? Vai dar que a gente está nessa situação aqui. Perfeito? E aí ele é exatamente, né? Módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Só que o que eu quero dizer para vocês é uma coisa, né, que é importante. E é o seguinte, esse produto aqui, quando o θ está entre 90 graus e 0, ele é positivo, né? Então vou escrever aqui, né? Vou escrever nesse. Quando é 0 grau, o produto interno é maior que 0, certo? Ou seja, positivo, porque ele vai depender do tamanho dos módulos, não é isso? E quando ele está entre 0 graus e 90 graus, ele é apenas positivo, né? Ele não precisa, não é o máximo, mas ele é maior que 0, perfeito? Por quê? Porque o cosseno entre 0 e 90, ele é positivo. Lembra lá do círculo trigonométrico, ó. Tenho aqui meu círculo trigonométrico. Eixo 2, cossenos, perfeito? Estou aqui, marquei aqui, ó. Ó o tamanho do cosseno. Conforme eu vou subindo, o cosseno vai diminuindo, não é isso? E ele chega a 0 aqui, no π sobre 2, né? 90 graus, certo? Lembra disso? Então, no primeiro quadrante, né, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, ele vai diminuindo até chegar a 0. Mas ele é positivo. Ele não deixa de ser positivo. Perfeito? Então, quando o ângulo entre os dois vetores é entre 0 graus e 90 graus, o produto interno é positivo. Perfeito?
Galera, e se θ for igual a 90, né? O que acontece? Acontece que esses vetores eles são ortogonais, certo? Tem uma diferença entre ser ortogonal e ser perpendicular, mas que também não convém dizer, tá? Não é nada demais. E aí o que acontece? O cosseno de 90 vale quanto? Vale zero, né? Essa é uma forma de você enxergar. Cosseno de 90 graus vale zero. E aí o produto interno, né? Que é o escalar V, módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Esse cosseno dá zero, então zera tudo, o produto interno fica zero. Perfeito? Então o produto interno entre U e V vai dar zero, quando eles forem ortogonais. Uma outra forma de você enxergar isso, né, sem ser pela fórmula, é a seguinte. Eu não falei que o produto interno, o produto escalar, era a projeção, né, o tamanho da projeção de U na direção de V? Bom, quando eu faço essa projeção de U na direção V, eu não tenho, né, vetor. Eu não tenho projeção de U na direção V, ele é zero. Então, a outra forma de enxergar é geometricamente, em que essa projeção aqui, conforme eu vou aumentando o ângulo, ela vai diminuindo, e quando eu chego a 90 graus, a projeção de U sobre V é zero. Perfeito? E aí, dessa forma, o produto escalar, o produto interno deles, é zero. Isso aqui é uma condição fundamental, tá? Que vocês vão estudar lá em geometria analítica, sobre retas perpendiculares. Quando vocês forem fazer lá, acha a reta que é perpendicular à outra. Bom, tá aqui. Sai por isso aqui. Né? Dado uma reta, lá, geometria analítica no R3, ok? O que é o R3? É esse plano aqui. Z, Y, X, 3 coordenadas, não é isso? O que é que você precisa no R3 para determinar uma reta? Basta que eu tenha a direção dessa reta, ok? E um ponto. Então, eu tenho aqui um ponto P. Eu vou chamar de P0, que é o ponto inicial. E eu tenho a direção dessa reta, que é dada por uma coisa que a gente chama de vetor diretor. Vou chamar de D, DR, diretor da reta. Eu acho qualquer ponto dessa reta, ou seja, qualquer ponto da reta R, sendo x, y, z o ponto, ele vai ser qualquer tamanho desse vetor que eu quiser crescer, mais esse ponto inicial. E aí a gente chama de P0, né? x0, y0, z0, mais um parâmetro qualquer vezes o nosso vetor diretor. Só que não é isso que eu quero falar, não. Isso aqui é só para mostrar para vocês uma forma de achar reta. O que eu quero é te mostrar que isso aqui você vai aprender. Isso aqui você vai aprender. O que eu quero é que você saque que quando ele te pedir um vetor ortogonal, né, uma reta perpendicular, uma reta ortogonal a essa, ele está querendo de fato que você ache um vetor que é perpendicular a esse aqui, que é ortogonal a esse aqui. Vou chamar de DP. Perfeito? E aí a condição é que esse produto interno desses dois vetores aqui seja zero. Perfeito? Essa aí é clássica, tá? E, pô, cara, não sei por que muitos professores não falam disso, tá? Eu foco aqui nos pontos que eu tive dificuldade quando eu estava estudando isso e tento passar para vocês. Só isso. Gravar a fórmula a gente grava. A fórmula é essa aí. Mas por quê, né? O que é? Como é que a gente entende um produto interno, um produto escalar? Certo? Para que eu estudo isso? Bom, aqui está uma aplicação do produto escalar. Achar retas perpendiculares. Perfeito? Cara,
E se agora a θ está entre 90 e 180 graus? Olha o que acontece. Esse produto agora, esse produto escalar, vai ser negativo, perfeito? Por quê? Olha que a projeção de U sobre a direção V, né? Ele aponta no sentido contrário. Esse aqui é o U cosseno θ, né? Módulo de U cosseno θ. E aí, você pode enxergar isso de duas formas. Que esse ângulo aqui, que esse ângulo alfa, ele é 180 menos θ, né? Então vou escrever aqui, ó, alfa, ele é 180 menos θ, perfeito? E aí o que eu estou fazendo essencialmente é cosseno de alfa, perfeito? Essa projeção aqui é módulo de U cosseno de alfa. Eu não estou escrevendo isso porque eu estou te indicando aqui no gráfico, no nosso desenho, que ele aponta no sentido oposto. Só que, se eu quiser matematizar isso de uma forma, né, assim, digamos, mais aceitável, eu poderia te dizer que o módulo, aqui, essa projeção aqui em preto, perfeito? Ela é módulo de U cosseno alfa, onde o cosseno de alfa, ele é exatamente menos cosseno θ. Vocês lembram lá do cosseno do arco duplo? Que dá assim, ó, cosseno de alfa, que é 180 menos θ, ele é cosseno de 180, cosseno θ. Se aqui é menos, vira mais. Então, cossa mais seno de 180, seno de θ. Seno de 180 é zero, morreu esse termo, então ficou cosseno de 180 vezes o cosseno de θ. E quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Então virou menos cosseno θ. Perfeito? Cosseno de 180 menos θ é menos cosseno θ. E aí esse tamanho aqui, né, esse vetor aqui, ele vai virar então menos módulo de U cosseno θ. Perfeito? Ou você enxerga que esses sentidos estão opostos. O V aponta num sentido. A projeção de U sobre V aponta no sentido oposto. Porra, com certeza esse produto escalar tem que ser negativo. Perfeito? Então eu vou escrever aqui que o produto escalar entre U e V é menor que zero. Ok? E o último caso aí para a gente encerrar é quando θ vale 180, né? Que é exatamente o ângulo, né, está no sentido oposto. Perfeito? Quando você tem o U para cá e o V para lá. Ou vice-versa, né? Tanto faz. Esse aqui é o θ. E aí aqui θ é o ângulo raso, né? 180 graus. Ele é negativo, perfeito? E ele é o menor possível, né? Porque cosseno de 180 é menos 1, então isso aqui, que é o escalar V, ele vai ser módulo de U, módulo de V, vezes menos 1. Então, menos módulo U, módulo V. Que é um número negativo e é o menor possível, né? É o menor produto interno possível para esses caras, é quando eles estão em sentidos opostos. É claro, porque, presta atenção, né? Geometricamente falando, a projeção aqui nesse caso de U sobre o V é exatamente o meu vetor inteiro. Não é uma parte do meu vetor, é ele por completo, é o módulo dele inteiro. Então tem que ser a maior multiplicação possível. Ok? Essas são as observações importantes aí sobre a inclinação, né, de um ângulo entre dois vetores. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre representação cartesiana e associar isso tudo para a gente poder achar qual é o ângulo. Perfeito? Vamos chegar lá. Baby Shark, presta atenção. Dados dois vetores, um ângulo entre eles, né, e as suas coordenadas, perfeito? Como que é o produto escalar, ok? Vamos lá. Produto escalar entre U e V, ele é bem fácil de você calcular. Basta que você multiplique as coordenadas x
e some com a multiplicação das coordenadas y. E você pode expandir isso para quantas coordenadas você tiver, tá? X, Y, Z, W, não importa, R3, R4, R5, Rn, não importa. Esse produto vai ser esse daqui, tá? Que é um tipo de produto interno, que é o produto escalar. Vai ser XU vezes XV mais Y1 vezes YV. Tá aí. É esse valor, né? E aí, dados valores, por exemplo, V é 2, 3 e aqui 1, 2. Bom, quanto é que isso aqui vai dar, né? Vai dar 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Perfeito? É isso, vai dar isso. A conta. Esse produto vale, sei lá, 6, 7, não sei quanto é que deu essa conta aí que eu falei. Só fazer, vamos lá, fazer um exemplo. O 1, 2 e o V 2, 3. Certo? Então, o escalar V vale 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Isso dá 2 mais 6, 8. Acabou. É isso. Acabou. Esse é o produto escalar entre esses dois vetores. Perfeito? Mas e se ele me pede para achar esse ângulo, né? Dados dois vetores, tal, então aí, essas são as coordenadas dele, eu quero saber o ângulo de inclinação, né? Qual é o ângulo entre eles, quer dizer. Perfeito? Não é o ângulo de inclinação, não. O ângulo entre esses dois vetores. O que é que eu sei? Né? Vamos lá. Eu sei que o produto escalar, ele é o bolotão, né? V, que é U escalar V, módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Isso aqui eu aprendi a calcular dadas as coordenadas, né? É isso aqui. Só multiplicar as coordenadas x e somar com a multiplicação das coordenadas y. Né? Multiplica x com x mais y vezes y. Perfeito? O módulo. O módulo a gente sabe achar, né? Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo? Né? Vou destacar um só, para a gente ver. Ó. Só esse aqui de baixo. Ó. Só para não poluir muito o desenho, por isso eu só vou destacar um. Tá? E para o outro, a forma de pensar é análoga. Esse tamanho aqui não vale y, né? A coordenada y do vetor, que eu chamei de yv. E esse tamanho aqui em preto não vale a coordenada x do vetor, né? Que é xv. Quanto que vale então o módulo de v? O módulo de v vale, né? Raiz quadrada, lembra? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, né, a hipotenusa só tirar a raiz quadrada. Então, a hipotenusa vai ser a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. xv quadrado mais yv quadrado. E o mesmo vale para o u, né? O módulo de u é a mesma coisa. Pega esse triângulo aqui, ó. Destacar ele em azul, para ficar bonitinho. Ó, esse triângulo aqui em azul, ok? Quanto que vale esse tamanho aqui? YU, a coordenada y do meu vetor. E quanto que vale esse tamanho aqui? A coordenada x do meu vetor, XU. Então, esse tamanho ao quadrado é igual a esse tamanho ao quadrado mais esse tamanho ao quadrado. Pitágoras, perfeito? Então, o tamanho é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Uma maneira chique para escrever, uma maneira chique de falar, uma coisa que é simples, né? Que é Pitágoras, é só isso. Então, tá aqui o módulo. Módulo de U, módulo de V. Consigo achar perfeitamente o cosseno do ângulo. E, dado o cosseno de um ângulo, eu defino o ângulo. Perfeito? Olha só, o cosseno vai ser U escalar V sobre o módulo de U, módulo de V. Que eu sei calcular, né? U escalar V, só pegar as coordenadas e multiplicar lá, né? X com x mais y com y. É isso que eu vou escrever aqui. E o módulo é só eu pegar e fazer ali no meu rascunho perfeitamente. Vou escrever aqui do lado, vai ficar um bichão feio, mas não é nada demais, né? Não é nada muito difícil de se fazer. Então basta que a gente pegue e faça XU, XV mais YU, YV sobre a raiz quadrada, né, de U, do módulo de U, né,
que eu quero, que é xu ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a raiz quadrada de xv quadrado mais yv quadrado. Pitágoras, né? Que é a hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado, perfeito? Não estou tirando do nada, não é da cartola. Pitágoras, triângulo retângulo aqui, em que esse tamanho aqui vale a coordenada y do meu vetor e esse tamanho vale a coordenada x do meu vetor. Fazem um ângulo de 90 graus entre si, hipotenusa ao quadrado, que é o tamanho do vetor, né? Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Paquitum, paquitum. Achei o módulo. Produto escalar, estou te ensinando, é isso aqui. Pega e multiplica, né, as coordenadas x e soma com a multiplicação das coordenadas y. Acabou. Aí você lembra que há pouco tempo atrás eu estava falando, né, sobre isso aqui, ser positivo ou negativo? É justamente para você definir esse ângulo, né? Porque se essa multiplicação aqui der negativa, é porque o ângulo está entre 90 graus e 180, né? E se essa multiplicação der positivo, é porque ele está entre 0 e 90 graus, perfeito? Módulo é sempre positivo. Aquela parada que eu estava falando de ser positivo ou negativo é para você definir o ângulo, ok? Não esquece. Aí vocês vão fazer exercícios aí. Se tiverem dúvida, pode mandar aí no Instagram, no YouTube mesmo. Valeu? Isso aí foi a nossa aulinha de hoje aí, produto escalar. Tamo junto. Deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal.